pessoal, boa noite. Professora Janária Inativa. Temos muita coisa para falar na aula de hoje, tá? Nós organizamos aqui um mix de conteúdos que são primordiais para vários certames. Possivelmente, nós podemos passar um pouquinho do horário, tá? Mas nós temos um objetivo muito maior aí, que é a aprovação de vocês nos concursos que estão batendo já na posse de vocês. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos falar sobre crase, que é um calcanhar de Aquiles aí para muita gente. Vamos falar sobre período simples, período composto, vamos falar sobre regência, vamos falar sobre acentuação, tá? Oração coordenada, oração subordinada. Então, a gente organizou esse mix, tá bom? Prepara uma caneta, pega aí um caderno, estudar com o caderno não saiu de moda, prepara aí o print também, tá? Que a gente vai ter muita coisa importante que vocês precisam guardar. Eu vou fazer aqui a minha parte de tentar trazer uma linguagem mais acessível, desmistificar a língua portuguesa aí para muita gente, que o negócio é brabo, né? Mas nós vamos trabalhar de uma forma que fique confortável para todos, tá? Qualquer dúvida, eu peço que vocês sinalizem, tá? No chat. O Nacélio me dá uma ajuda também em relação, às vezes eu vou estar aqui concentrada e eu posso não estar conseguindo acompanhar o chat ali, mas eu vou tentar fazer o máximo possível, tá bom? E vamos lá começar, porque tem muita coisa hoje. Pessoal, o nosso estudo nessa aula de hoje, ela vai funcionar um estudo reverso. Vou começar pelas questões e, em seguida, eu vou adentrando algumas estratégias, né, da teoria que vai facilitar a compreensão de vocês. Questão de número 1, da banca IBAD, diz o seguinte: em relação ao uso da crase, assinale a alternativa em que o emprego está correto. Gente, quando eu estou falando de crase, eu estou falando da preposição a mais o artigo a, tá bom? Todo mundo já está ficando velho de ouvir isso. Mas, professora, como que eu vou resolver uma questão de crase? Isso aqui é muito simples, tá? Mais fácil que tirar doce da mão de criança. A primeira coisa que você vai ter que verificar para responder uma questão de crase é conseguir identificar o verbo de uma oração, tá? Lembrando que a crase sempre vai ser aquele acento indicativo, ele vai ficar aqui, ó, tá? E ele vai estar sinalizando que eu vou empregar a crase sempre diante de substantivo feminino. Como eu falei para vocês, qual é o procedimento que eu vou ter que utilizar para reconhecer o uso de uma crase? Analisa o verbo, tá? Verifica se esse verbo ele vai estar pedindo uma preposição, tá? Para esse verbo pedir uma preposição, ele tem que ser transitivo, indireto, tá bom? E depois você vai verificar adiante se o substantivo que está relacionado a este verbo, ele é um substantivo feminino, tá? E a gente vai fazer isso na prática para... Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui. Para encontrar o item correto, tá bom? Vamos lá. A letra A diz o seguinte: entreguei o relatório à gerente responsável. Lembrando que nós estamos procurando o uso correto. E vamos verificar se essa primeira questão, ela pede obrigatoriamente o uso da crase ou não. Quem entrega algo a alguém, ok? Observa que na própria pergunta para o verbo, a preposição ela já aparece. Então, eu já tenho o primeiro sinal indicativo de que eu vou ter a presença do a preposicionado. Agora, eu vou para o meu segundo passo. O meu segundo passo, nesse caso, é verificar o substantivo adiante, se ele é um substantivo feminino. Então, eu coloco a gerente, faz sentido, o gerente, nesse caso aqui não vai se encaixar. Então, o verbo entregar, tá? Ele é um verbo transitivo indireto, ele está pedindo uma preposição, e o substantivo feminino gerente também agrega. Então, eu tenho a presença de preposição mais artigo. Matando em cima dessa estratégia, eu já consigo verificar que a letra A é o meu gabarito, tá? Mas mesmo assim, a gente vai analisar as outras para vocês conseguirem aplicar essa estratégia. Vou. Quem vai a algum lugar. A
algum lugar. Apareceu a preposição na pergunta para o verbo. Porém, a palavra pé, ela é uma palavra masculina. Então, nesse caso aqui, ó, não acontece o uso de crase. Ele se referiu a todos. Observa que nós temos a presença aqui de um pronome, tá? Então, diante de pronome, não há presença de crase. Professora, mas são todos os pronomes? Não, tá bom? Nós temos alguma exceção. Quais são as exceções que nós vamos ter para o uso da crase diante de pronome? Tá? Diante de pronome demonstrativo, no caso do aquele, e ele sempre vem marcado com o acento indicativozinho, tá? Posicionado do lado esquerdo, e diante dos pronomes possessivos femininos, tá bom? Minha, sua, e entre outros. Nós vamos ter uma questão adiante que vai falar sobre o uso facultativo da crase, e vai se encaixar perfeitamente aqui, tá? Então, no geral, diante de pronome, não se usa crase, ok? Letra D, a aluna se dedicou à leitura. Quem se dedica a algo. Se dedica a alguma coisa, ok? Leitura, substantivo feminino. Letra E, cheguei à conclusão do trabalho. Cheguei à conclusão do trabalho. Só na letra D, tá? Deveria ali, nesse caso, ter o sinal indicativo de crase. Porém, a questão, ó, ela não inseriu a presença da crase, mas teria que ter, tá bom? Cheguei à conclusão do trabalho. Quem chega, chega a algum lugar. Chega a, aparecer a preposição a, tá? E conclusão é um substantivo feminino. Também necessitaria obrigatoriamente do uso da crase, porém não está sendo sinalizado, ok? Então, nosso gabarito, questão de número 1, letra A, ok? Bem facinho. Macete sempre. Olha para o verbo, verifica se o verbo pede preposição e o substantivo adiante, se ele é um substantivo feminino. Matou a questão de crase, tá? Vamos para a questão 2, ainda falando sobre o uso da crase. Essa questão 2, quando eu olho para o corpo dela completo, né, eu já consigo ter uma ideia do meu gabarito, tá bom? Em analogia ao uso correto da crase na passagem anterior, qual é a passagem anterior? Mas adaptável às características de seus falantes. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase também se grafa conforme as regras da norma padrão. A questão, simplificando tudo isso, o que é que ela está pedindo? Onde que vai estar o uso correto da crase, tá bom? E observa que eu tenho aqui, ó, presença de pronome, tenho a presença de pronome, presença de pronome, presença de pronome. O único lugar que eu vou conseguir encaixar o uso correto da crase, agregado às normas padrão da língua portuguesa, é a alternativa de letra B. Quais são os casos em que eu vou utilizar a crase, né, diante de pronome, de acordo com a gramática normativa, diante de pronome demonstrativo, diante de pronome demonstrativo, e possessivo. Mas não é qualquer pronome possessivo. Tem que ser um pronome possessivo feminino, tá? Até aqui muito tranquilo. Meu gabarito, no caso, letra B, questão 2. Alguma novidade até aqui? Tá dando para compreender? Perfeito. É fácil, crase, muito fácil, né? Muito tranquilo. Às vezes é só uma questão mesmo de prática. Questão 3. Olha aí a FGV dando lá da graça dela. É uma banca que tem um nível de complexidade muito grande nas questões de língua portuguesa. Lembrando que a gente fez uma seleção pensando também como que cada banca ela vai cobrar, principalmente pensando nesse nível de dificuldade, tá?
Vamos lá. Assinale a frase em que o emprego do acento indicativo de crase ele está correto. Ok? Vamos novamente procurar o emprego correto da crase. Qual é a estratégia? Novamente repetindo, identifica o verbo, verifica se esse verbo está pedindo preposição e verifica se a palavra adiante ela é um substantivo feminino. Professora, só tem isso de regra? Não. Tem alguns pormenores relacionados às horas, relacionado ao uso de pronomes, uso facultativo de crase, tá? Não existe só essa regra, mas a nossa regra maior é olhar para o verbo e depois para o substantivo adiante. Quem tem dificuldade de encontrar verbo, professora, eu não sei como que eu vou identificar um verbo, tá? Você vai olhar para a palavra, verifica se ela representa uma ação, estado, fenômeno da natureza. Professora, ainda tenho dificuldade. Qual é outro procedimento? Conjuga a palavra, tá? É uma outra estratégia também para você identificar verbo. Vamos para a letra A. Meu objetivo principal na vida é fazer as pessoas felizes. Eu tenho aqui o meu verbo fazer, tá? Quem faz algo. Faz algo. Não apareceu preposição, tá bom? Faz algo. Pessoas é um substantivo feminino. Porém, eu só tenho a presença do artigo, faltou a preposição. Se faltou preposição e só tem artigo, eu já descarto, tá? Na própria pergunta, se não apareceu preposição, já pula para outra. Então, a letra A descartada. Encontre a paz e a preencha. Quem encontra algo. Observa que não aparece preposição. Encontra algo. Não aparece preposição, mas eu tenho. Se não aparece preposição, eu já descarto também a letra B. Letra C. Fique atento. Atento a alguma coisa ou atento a algo. Apareceu preposição, né? Que é um dos nossos primeiros passos. Tartaruga. Tartaruga é uma palavra feminina, tá? Então, se o verbo está pedindo preposição, termo adiante, se trata de um substantivo feminino, eu já sei que aqui eu vou ter a presença de crase, tá bom? Gabarito aqui no caso, letra C. Agora sei a metade do que já soube, e depois nós temos eu cheguei a agora sei a metade do que já soube. Quem sabe, sabe algo. Não aparece preposição. Já avanço. Eu cheguei a iludir a velhice, mas parei. Cheguei a algo. Faz sentido? Quem chega a algo. Faz sentido, pessoal? Não, não faz sentido. Tá? Então, o verbo ele não está pedindo preposição, então eu já avanço, tá bom? E o Emanuel ali já vem com o principal, que iludir é verbo, né? Então, diante de verbos, não tem crase, tá bom? Vamos até colocar aqui, tá? Diante de verbos, não há crase. E já avançamos, tá bom? Questão 3, ok? Agora a gente vai falar sobre um caso facultativo. Isso aqui é muito cobrado em prova, tá? O uso facultativo da crase. O que é algo facultativo, pessoal? Algo facultativo está no sentido que não é obrigatório eu utilizar. Eu posso usar ou eu posso não usar, tá? E eu vou trazer aqui um mnemônico para vocês memorizar, tá bom? Peço que vocês já registrem aí. Até sua Maria. Tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar ele bem bonitinho para vocês entenderem e quais são os casos facultativos em que eu vou ter a presença de crase. Após a preposição até
antes de pronome feminino, possessivo feminino e antes de substantivo próprio feminino. Ok? Então, aplicou essa estratégia, tá? Do meu mnemônico até sua Maria, você consegue matar os casos facultativos em que eu posso ter ou não o acento de crase, tá? O acento indicativo de crase. Quando eu digo assim, vamos até a praia. Vamos até a praia. Eu posso ter crase, como eu também posso não ter crase, tá bom? Após a preposição até. Se eu tenho, por exemplo, refiro-me à sua idade, tá? Eu tenho a presença de um pronome possessivo feminino, então, diante de pronome possessivo feminino, existe só o sua, minha, nossa, meu não, tá? Meu é masculino, então ele não entra aqui. E diante também de substantivo feminino próprio. A partir do meu mnemônico, eu já consigo encontrar o gabarito da minha questão, tá? Então, o único caso em que eu vou ter o uso facultativo da crase será, né, a letra, vocês estão aí? Letra A. Muito bem. Grave esse mnemônico aqui, ó. Isso aqui é muito cobrado em prova. Caso facultativo de crase. Faz o print ou anota, tá bom? O restante das opções, todas elas, se você aplica a estratégia verbo pedindo preposição, mais substantivo se é feminino, a gente consegue chegar. Todas elas são casos obrigatórios, exceto a alternativa A, tá bom? Que é um caso facultativo. Vamos para a questão de número 5, tá? Aqui a gente já começa a mudar o nosso conteúdo e nós vamos transitar agora por meio das regras de acentuação, tá? Temos uma regra, uma das mais fáceis quando eu estou falando de acentuação, que são as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? E nesse caso aqui, nós vamos... Qual é o procedimento que eu vou ter que fazer para resolver questões que traz a ideia de acentuação? Quando eu falo em acentuação, vou procurar a palavra, a sílaba mais forte. Depois de procurar a sílaba mais forte, eu vou verificar se essa sílaba ela é uma oxítona, se for a última sílaba mais forte. Depois eu vou verificar se esta palavra, quer dizer, esta sílaba é uma paroxítona, uma penúltima sílaba mais forte, ou se é a antepenúltima, né? Que no caso ela vai ser uma proparoxítona. Tá? Então, sempre verificar. Sílaba mais forte, verifica. Sílaba forte. Mais, se ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ok? Vamos lá. Assinale a alternativa que respeita as regras de acentuação. As duas têm que estar acentuado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Geleia. Quando eu olho para a palavra geleia, eu consigo verificar que a sílaba mais forte é o lei. Ok? Geleia, ela é uma paroxítona, tá? Porque eu tenho a minha penúltima sílaba mais forte. Só que ela é uma paroxítona que apresenta um ditongo aberto. Por que um ditongo aberto? O que é um ditongo, primeiramente? O ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Então, eu tenho o lei, tá? Duas vogais numa mesma
sílaba. Então, diante de paroxítona, com ditongo ei e oi, tá? Não há acento, de acordo com a norma culta. Então, perdeu. Então, geleia, tá correto. Coreia, Coreia. Novamente, nesse caso aqui, eu tenho uma paroxítona. E a gente já sabe que diante de paroxítona, que apresenta o ditongo aberto, tá? Ei e oi, caiu o acento, tá bom? Então, Coreia tá errado. Então, eu já sei que a letra A tá fora. Estreia. Novamente, eu tenho a presença de uma paroxítona. Paroxítona porque é a penúltima sílaba mais forte, e essa penúltima sílaba apresenta o ditongo aberto, ei. Então, eu já sei que aqui, ó, não tem mais acento em estreia, ok? O certo seria sem acento. Ideia, ideia, eu tenho aqui uma paroxítona, tá bom? Com a presença de um ditongo aberto, então, nesse caso, está correto. A letra C, e também não é o meu gabarito. Lembrando que tem que ser as duas palavras que tem que estar com a regra, que tem que estar com a regra de acentuação de acordo com a gramática, tá? Plateia. Plateia, eu tenho a penúltima sílaba, tá? É uma paroxítona, é a sílaba mais forte, e ela não tem acento, porque se trata de um ditongo aberto, tá correto. Onomatopeia. Peia. Observa que, novamente, eu tenho a presença de um ditongo aberto e se trata de uma paroxítona. Então, neste caso aqui, o meu gabarito será a letra C, tá bom? E a gente mata a questão. Alcateia. Quase que não sai. Alcateia está correto, de acordo com a gramática, tá bom? Mas proteico, não, tá bom? Proteico tem até um ditongo fechado. Tireoide, ó. Diante de ditongo aberto, e oi, acabou acento, tá? Então, aqui não tem. Mas cananeia está correto. A única opção em que nós temos as duas palavras que estão de acordo com a gramática é a letra C. E matamos a questão, tá bom? Bem tranquilinho. Vamos para a questão 6. Questão 6, ainda falando sobre a questão da acentuação, ela é muito tranquila, tá? E vamos para o comando. Uma equipe de cientistas internacionais analisou dados globais coletados entre 1979 e 2019, em quase 12 mil pontos de amostragem nos oceanos Atlântico, Pacífico, observa que já está em destaque, Pacífico e Índico, e no mar Mediterrâneo. Nas passagens entre aspas, os vocábulos ressaltados, tá? Nós temos no caso Pacífico e Índico, nosso foco de atenção vai se voltar todo para cá. Os vocábulos ressaltados são classificados de forma correta quanto à acentuação gráfica, respectivamente. Cuidado com essa palavra aqui em prova, tá? Significa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Primeiro, eu quero começar a analisar a segunda palavra. Não, começa pela primeira e passa para a segunda, tá? Ao mesmo tempo. Aqui, você vai ter que fazer a separação silábica e você vai verificar qual é a sílaba mais forte e me dizer se ela é uma paroxítona, quer dizer, se ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. E a Emily já traz o gabarito para a gente, né? Todas elas são proparoxítona, tá bom? Proparoxítona porque elas são a antepenúltima sílaba mais forte. Nós temos aqui o si e nós temos o in, tá? Matamos a questão. Todas essas proparoxítonas, elas são acentuadas. É uma das mais fáceis, tá bom? Para ser paroxítona, teria que ser a penúltima, e oxítona teria que ser a última. E matamos aí a questão.
Tranquilo, galera? Perfeito. Adoro essa interação, isso me dá energia para ficar até meia-noite com vocês. Brincadeira, a gente não vai ficar até meia-noite. Só para vocês terem bons sonhos, tá? Hoje. Vocês vão dormir pensando nisso, vão acordar pensando nisso. Amanhã eu vou jogar uns desafios lá no grupo para ver se vocês realmente compreenderam, né, o material que eu estou trazendo hoje para vocês. Vamos falar agora, questão número 7. Vamos falar ainda de acentuação. A Emily já está além do tempo, né? Muito bem, Emily. Adoro pessoas assim. Qual das palavras não deveria ser acentuado segundo as regras do novo acordo ortográfico? Vamos lá verificar. Eu tenho a palavra saída. Saída é um hiato. Professora, eu não sei que troço é hiato. O que é um hiato, gente? Bora lá. O hiato é quando eu tenho duas vogais juntas. Tenho aqui o saída, aí, duas vogais juntas. Mas quando eu faço a separação silábica de saída, esse i é deslocado, ele fica abandonado, ele fica sozinho. Por isso que ele é um hiato, tá bom? E diante de hiatos, em que eu tenho i e u como sílaba tônica, vou colocar como sílaba forte para todo mundo entender, tá? Como sílaba forte, tem acento. Isso aqui é outra regra. Eu vou explicando e trazendo regras para vocês. Anotem ou tire print, tá bom? Água. A palavra água, nesse caso aqui, eu tenho uma paroxítona. Professora, o que é paroxítona de novo? Penúltima sílaba mais forte. Eu sempre vou começar de trás para frente, tá? Então, água, quando eu separo, o guá é uma oxítona e o a, paroxítona, ok? Então, se eu tenho um ditongo, paroxítona, paroxítona, tem acento. Túnel. Olha, letra E. Voo não tem acento, exatamente. Eu só vou trazer umas regras, tá? Porque eu acho importante vocês terem, tá? Porque poderia ser uma outra palavra aqui muito mais tranquila que voo, tá bom? Mas é importante sempre memorizar as regras, já pensando em provas adiantes, tá? Túnel. Nesse caso aqui, eu tenho uma paroxítona terminada em L, tem acento. Terminada em L. Tem acento. E herói, nesse caso, eu tenho uma oxítona terminada em ditongo, tá? Tem acento. Isso aqui são regrinhas básicas. Portanto, nosso gabarito, letra E. Vogais duplas, idênticas, perderam o acento, não tem mais, tá bom? E fechamos aí a questão de número 7. Agora chegou aqui nessa questão, ó, que ela é matadora, tá? Galera do chat aí, vou começar a colocar para trabalhar cedo, me ajudando. Deixa eu só arrumar isso aqui que tá machucando minha orelha. Isso mesmo, tem pegadinha. Eu adoro quando tem pegadinha, porque tira vocês do eixo, a gente começa a pensar e se preparar. Tá bom? Conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Professora, quando aparecer questão de regência, o que é que eu tenho que fazer? Você vai fazer um procedimento muito similar com o procedimento da crase. Vai ter que olhar para o verbo, você vai verificar a situação de uso desse verbo.
e você vai ter que verificar se esse verbo está lhe pedindo uma preposição ou não, tá? Regência, gente, está muito associado a palavras em contexto de uso. E a gente utiliza muito no nosso dia a dia, quando eu digo assim, vou no banheiro. A gente não fala vou no banheiro, não vou pelada para o banheiro. Eu vou ao banheiro. Então, isso aqui é uma questão de regência. Eu olho para o verbo, pergunto se ele exige uma preposição ou não, tá? E eu verifico a situação de uso, porque tem pegadinhas aqui, como já foi sinalizado, tá? Então, eu preciso verificar algumas situações de uso de alguns verbos que têm a escrita igual, que eles são idênticos na escrita, mas na aplicabilidade do sentido, ele tem uma construção totalmente diferente, tá? Aí aqui entra a pegadinha do inimigo mesmo, para eliminar vocês. Letra A. Quando eu olho para o verbo chegar, eu chego em casa. Eu chego em casa. Olha a Michelene ali, ela já deu uma pista do gabarito. A gente vai chegar lá. Vamos ver se é isso aí mesmo, tá? Cheguei em casa. Eu chego em cima da casa ou eu chego à casa? À casa, né? Então, observa que o verbo chegar, ele pede ali uma preposição. Eu chego à casa, tá? Lembrando que nós estamos procurando a alternativa que está com a regência correta. Então, eu descarto aqui, ó, a letra A. Lembrou do acidente. Lembrou. Eita, galera animada. Lembrou do acidente. Lembrou do acidente. Eu lembro algo ou eu lembro de algo? Nesse caso aqui, a regência do verbo lembrar, ela não pede preposição. Então, eu lembro algo, tá bom? A regência aqui também está incorreta. Minha mãe, aqui é questão de prova. Anotem comigo. Vocês precisam anotar, isso aqui é muito importante, tá? Vou até colocar bem aqui em vermelho. Prova. Verbo assistir. Isso. O verbo assistir, ele tem uma regência dupla, tá? Ele tem dois sentidos. Se o verbo estiver no sentido de visualizar, ele pede preposição, que é o caso aqui, ó. O verbo assistir é visualizar, é ver, enxergar mesmo. Então, ele pede preposição. Agora, se for assistir no sentido de ajudar, aí ele não pede preposição. Quando eu digo minha mãe assistiu o filme, tá errado, porque seria o verbo no sentido de visualizar. Então, assistiu ao filme, tá? Agora, se eu digo assim, o médico assistiu o paciente, aí tá correto, tá bom? Porque assistir no sentido de ajudar, aí, né, não pede preposição. Então, eu descarto também aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui, assistir. Pode ser visualizar. Ou pode ser ajudar. Professor, como é que eu vou saber? Aplica no sentido, tá? Regência é muito sentido também. A artista não agradou o público, tá? Nesse caso, seria artista não agradou ao público, tá bom? Que tá no sentido aí de satisfazer. Ele aspira ao cargo de coordenador. Eu deixei até uma caixinha, acho que já tem umas 2 semanas, com uma questão dessa sobre o verbo aspirar lá no meu Instagram, tá? Ele aspira. O verbo aspirar também tem 2 sentidos, tá? Isso aqui é questão de prova também. Aspirar. Pode ser almejar. Ou pode ser, qual é o outro sentido de aspirar? Inalar, tá? Levar para dentro mesmo. Ok? Então, nesse caso, o verbo aspirar está no sentido de conquista, tá? De eu conseguir alguma coisa. Então, ele pede o uso de preposição, tá?
de acordo com a norma culta, tá bom? Gabarito aí na questão de número 8, letra E. Agora, isso aqui, ó, verbo assistir, verbo aspirar, ele é bem cobrado em prova, tá? Gente, tá travando para vocês, porque para mim tá travando bastante aqui. Perfeito, então. Vamos agora começar a falar sobre sintaxe. Ali foi só um aquecimento, tá? Aquecimento bem tranquilo, mas que elimina se você não souber. Essa parte ela é muito básica, tem gente que menospreza a sintaxe do período. Ah, eu sei o que é uma frase, eu sei o que é uma oração, eu sei o que é um período. Claro que na prova ela não vai vir te cobrar o que é uma frase, o que é uma oração, o que vai ser um período. Né? Ela vem numa gramática contextualizada, mas é importante você ter noção do que é cada um. Gente, frase, tem gente que pensa que frase tem que ser uma palavra deste tamanho, não precisa, tá? Uma única palavra, ela é considerada uma frase, desde que ela tenha sentido. Então, vamos tirar da cabeça da gente que frase, ó, acho que deve ser a internet, tá? Vamos tirar da nossa mente que frase tem que ser algo com uma extensão grande. Uma única palavra pode ser uma frase, desde que ela tenha sentido. A oração, ela está ligada também com a presença de frase, porém ela vai além, porque ela precisa ter verbo ou locução verbal. Eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Locução verbal são dois verbos juntos, tá? Que eles equivalem somente a um. Às vezes tem banca que pede para você reconhecer a quantidade de orações. E quando você fragmenta, né, uma locução verbal, vai dar errado, tá? Então, locução verbal, dois verbos que equivale a um. Somente um verbo, tá? Mesma coisa acontece com as conjunções. Quando a gente estiver trabalhando lá na frente as orações subordinadas adverbiais, nós vamos ter o termo locução conjuntiva. Duas conjunções que vão se juntar e vão equivaler somente a uma. Então, cuidado com isso aqui, tá? E o período, pessoal, que também está associado à frase, também está associado à oração, a gente vai pegar aqui um conceito muito básico. É uma extensão de texto que vai iniciar com uma letra maiúscula, finalizada com um ponto. Tem gente que coloca período e oração como a mesma coisa, não é. E o período, ele vai ser simples ou ele vai ser composto. Simples, um verbo, e aqui, dois verbos em diante. É aqui muito básico. E vamos avançando. Fica aqui tranquilo, certo? Perfeito. Bora lá, falar agora sobre esses conceitos que a gente viu. Sobre a classificação dos períodos, quanto ao número de orações, assinale a alternativa correta, tá? Para me verificar a quantidade de orações, eu tenho que analisar a quantidade de verbo. Aí aqui entra outro precedente. Se eu não sei identificar verbo, eu não vou conseguir identificar oração, tá? Sem dificuldade de identificar verbo, aplica a estratégia. Representa uma ação, um estado ou um fenômeno, tá bom? Vamos lá para a letra A. Apenas a frase 1, ela é um período composto, porque ela possui dois verbos. Quando eu olho para a frase 1, o sol apareceu, eu consigo identificar dois verbos aí? Não, só tem um verbo, né? Então, esse aqui é um período simples, tá? Então, eu já descarto a letra A. A frase 2 e 3 são períodos compostos, pois apresentam mais de uma oração. As frases 2 e 3 são períodos compostos. Vamos analisar 2. Maria estudou para a prova. Eu tenho o verbo aí? Tenho, eu tenho o verbo estudar. Até aqui tudo ok. E passou com facilidade. Eu tenho um outro verbo, tá? Então, aqui está corretinho. Quando cheguei à escola, eu tenho o verbo chegar, tá? Encontrei meus amigos, eu também tenho um outro verbo. Então, isso aqui realmente se trata de um período composto, né? E por essa justificativa, eu já consigo identificar o meu gabarito, que é a letra B, tá bom? Então, identificou a quantidade de verbos, consegue identificar a quantidade de orações. Essa aqui é para não zerar, tá? Mas quem não sabe identificar verbo, ó,
Se pega uma banca aí, por exemplo, pega um Sebrasco, talvez ela nem cobre esse tipo de questão, mas se ela traz um vocabulário muito difícil, tu não sabe o que é verbo, dá ruim, tá bom? 10. Aí aqui eu vou jogar essa para vocês, porque aqui ó, tem um negócio bem legal, quero ver se vocês vão passar dela. A letra D, ó, a questão número 10, ela está pedindo para vocês identificarem para mim a quantidade de orações. Para me identificar a quantidade de oração, eu tenho que analisar a quantidade de verbos, tá? Aí eu vou dar aí um minutinho para vocês identificarem para mim, dentro desse trecho, quantos verbos eu tenho aí dentro. E eu vou ficar aguardando a resposta de vocês no chat. Identifica verbo, conta a quantidade de verbo e mata a questão. Bora lá, se vocês estão bons na classificação e identificação de verbo. O Emanuel diz que nós temos 9 verbos. 9, a Emily também. O Renan, eu acho que é isso, né? Ele diz que tem verbo oculto. Verbo oculto. Verbo oculto é uma elipse aí que a gente tem. Bora lá, vamos ver se tem 9 verbos, a gente vai conferir junto. Então, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Bora lá. Questão de número 10. Letra D, 7. Opa, eu gosto dessa divergência de gabarito, para vocês entenderem junto comigo onde que está esse monte de verbo que vocês estão falando aí. A gente vai conferir junto, tá bom? Bora lá. Para responder a questão, considere o trecho. Porém, a ciência tem descoberto... Tem verbo aqui? Michelin disse que tem 9. A gente vai conferir junto. Vocês caíram na pegadinha que eu queria. Viu como isso aqui não é bobo? Isso aqui não é bobo, tá? Isso aqui é pegadinha. Tá vendo que a gente precisa treinar a identificação de verbo. A ciência tem... A gente tem o nosso primeiro verbo aqui, tá? Tem descoberto que essa definição pode... O João Neto diz que nós temos 7. Eu gosto dessa divergência de vocês. Vai dar bom. A ciência tem descoberto que essa definição pode ser... Olha aqui, ó. Locução verbal. Por que muita gente identificou o verbo? Porque está fragmentando o que não é para fragmentar. Entendeu? 2 verbos juntos, 1 verbo. Entendeu? Isso aqui é pegadinha, tá? Já que a obesidade é uma doença mais complexa do que puro e simples excesso de gordura. Kevin me disse que nós temos 7, ainda não chegou no meu gabarito, vocês. Não chegaram, tá? É uma doença mais complexa do que puro e simples excesso de gordura. Eu tenho aqui um verbo de ligação, ó. Isso aqui é verbo. É verbo. E não. Ok? E eu chamo a atenção também para esse é. Tem banca que trabalha com o nome dele de verbo copulativo, de verbo relacional e verbo de ligação. Todos eles é o mesmo verbo, tá? A Andressa foi em cheio, eu sei. É a letra E, a gente vai entender por quê. No primeiro período, a gente conseguiu identificar 3 verbos. Agora a gente vai para o segundo. Além disso, o IMC, por mais que seja... Olha o verbo aqui, ó, de novo. Seja prático, não é verbo não, tá? Prático. Que seja prático. Prático aqui, ele funciona como um adjetivo. Praticar. Aí a gente pode pensar, tá? Por mais que seja prático e fácil, não é... Olha o verbo de ligação aqui de novo. A melhor forma... É aqui que eu acho que muita gente caiu também. É a melhor forma de avaliar. Professora, mas avaliar é verbo. Não, não é verbo. Nesse caso aqui, não. Avaliar, ele vai funcionar como um complemento nominal de melhor forma.
Então, esse aqui, ó, não é verbo não, tá? Só para confundir a cabeça de vocês. Quem está acima ou abaixo do peso ideal, tá bom? Aí, quando eu vou contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E matamos a questão, tá bom? Matou. Tem que fazer análise, gente. Às vezes a gente olha para aquele conteúdo, isso é besteira, isso aí não cai, não. Nunca duvide, tá? Língua portuguesa a gente não brinca com nada, porque no momento da virada ela, ó, passa a perna na gente. Fechou para 10. A pegadinha estava forte aí. Estava mesmo. Eu sabia, assim, a professora trouxe esse conteúdo besta, não sei, eu já sei. Tá aí, ó, viu? Não revisa não para ver, dá ruim. Vamos lá para a questão 11. E a gente nem chegou nas orações ainda, a gente está chegando, tá? Que é onde a cobra ela vai fumar, vai ser lá. Questão 11. Cargo aí da Polícia Militar, FGV, vocês estão fazendo de banca grande, tá? Para a gente se preparar aí para todo tipo. E vamos lá. Há uma série de palavras que correspondem a frases em suas situações comunicativas. Assinale a palavra que mostra convencionalmente uma frase equivalente. O que é que a questão está pedindo? Ela meteu um monte de palavra bonita para dizer a seguinte situação, tá? Tem uma palavra aqui, e nesse caso eu vou verificar a situação comunicativa que está de acordo com essa palavra, ok? E lá na letra A, a gente tem perigo, aviso de trabalho na estrada. Quando tem a trabalho na estrada, eu vou dizer que está em perigo? Não, eu vou dizer atenção. Então, aqui mudou a situação comunicativa, tá? Letra B, quando eu falo fogo, ordem para parar de atirar. Quando eu falo fogo, para parar, não funciona. Fogo é para iniciar. Entendeu? C, aí a Emily vem com gabarito, o Isaac, a Miraci, e assim sucessivamente, tá? Nosso gabarito aqui, gente, letra C. Devagar, conselho para dirigir lentamente. Tá bom? Tá correto. Nosso gabarito. D, chega. Aviso de chegada a algum lugar. Tá bom? Geralmente esse chega traz um tom de impaciência, não é nada de um tom assim agradável, né? E letra E, depressa, pedido de ajuda. A gente pode até usar o depressa, mas depois, antes vem o quê? Socorro, tá? Então, questão 11, essa aqui também para não zerar, não consigo nem ler as alternativas. Por que, Samara, que tu não consegue ler, pelo amor de Deus? Tá? 11, letra C, o nosso gabarito. Pois é, ó, a gente tem que ficar atento a tudo, porque vacilou, a banca castiga. Tá? Vamos para a questão 12. Gente, está dando para entender, estou indo muito rápido, está acessível. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Uhum. Lembra dos verbos, né? A gente menospreza, mas é bom a gente ficar esperto. Vamos para a 12. O período composto, aqui as coisas vão começar a complicar. Vão começar a complicar, mas vocês são alunos acima da média, vocês vão arrasar. O período composto ele é formado por duas ou mais orações conectadas de maneira lógica, podendo expressar relações de coordenação ou subordinação entre si. Sua construção permite a articulação de ideias em um único enunciado. Só para encher linguiça, isso aqui, tá? Sobre relação de coordenação, opa, o nosso foco vai estar aqui, ó, nas orações coordenadas. Isso aqui é importante. Analise as afirmativas a seguir. Quando vocês se depararem numa prova, se eu estou falando de oração coordenada, e eu tenho certeza que em algum momento, em alguma aula de português, com algum professor aí, vocês já ouviram falar que essas coordenadas, elas são independentes. Que a gente começa a ver o ar das orações. Elas são independentes. Elas não precisam, elas estão ali, ó, uma do lado da outra, mas cada uma com a sua vida, não tem nada a ver com a outra, tá bom? Essas orações coordenadas, elas são introduzidas ou não por conjunções. Ou não
por conjunções. É uma outra estratégia que a gente tem que pensar. Tá? E a partir daí a gente vai olhar, tá bom? Na coordenação, as orações se sucedem igualitariamente, sem que umas dependam sintaticamente das outras. Já acabei dando um gabarito aqui para vocês, tá? Realmente, elas não precisam uma da outra para elas existirem, tá bom? Tá correto. O período composto por coordenação consta de uma ou mais de uma oração principal e de uma ou mais oração dependente. Aqui não. Aqui eu estou falando de outra parente dela, tá? Eu estou falando da oração aqui, ó, subordinada. Falando aqui de oração subordinada. Esquece ela, descarta isso aqui. Na oração, Silvia esperou que o marido voltasse. Temos um exemplo de relação de coordenação. Não, nós não temos um exemplo de relação de coordenação. Nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada. E aqui nós temos uma oração principal. Lembrando que, quando eu falar de oração coordenada, tá? Eu nunca vou ter oração principal e eu nunca vou ter oração subordinada. Ou eu vou ter uma oração sindética, quer dizer, ou eu vou ter uma oração assindética ou sindética, que a gente vai entender esses conceitos já já para explorar. Isso aqui é só para a gente introduzir o período composto por coordenação. E vocês já trouxeram o gabarito, tá? Dentre as opções que aqui a gente já vai eliminando, a única alternativa que sobra é a letra B, tá bom? Porque o restante eu estou falando de oração subordinada que nós vamos adentrar e aprofundar daqui a pouquinho, ok? Gabarito na 12, letra B. E vamos falar um pouquinho aqui só da teoria, tá? Eu peço que vocês printem, eu vou ser mais rápido possível para a gente avançar para as questões. Gente, falou em oração coordenada, pegou uma frase, tá? Vou falar assim de uma forma bem básica para vocês. Olhou para uma frase, verificou se tem a presença de alguma dessas conjunções que cria relação de soma, de alternância, de adversidade, de conclusão e de explicação, vocês vão ter oração coordenada, tá? Dentro das subordinadas adverbiais, vai ter classificações que parecem com as classificações das coordenadas. Professora, como é que eu vou matar a questão, então? Tem que entender o sentido de conjunção. Por que muita gente apanha mesmo desse conteúdo de oração coordenada e subordinada? Porque não conhece o valor de conjunção. É só por isso, não é outra coisa não, tá? Porque, por exemplo, lá nas subordinadas adverbiais, eu vou ter as concessivas, que criam uma ideia de oposição. Então, lá nas concessivas, eu não vou ter a presença desse mais, mas, tá? Mas sem i. Esse mais, ele é típico de adversativa das coordenadas. Apesar dele também criar uma relação de oposição, ele não entra no eixo das subordinadas adverbiais. Tá bom? Oração coordenada, a gente vai ter dois tipos, tá? A sindética, quando ela não tem nenhuma dessas conjunções que está sendo apresentada para vocês. Se não tem nenhuma dessas conjunções, é separada somente por vírgula, eu tenho uma oração coordenada assindética. Aí eu consigo localizar a presença de conjunções numa frase que traz essa relação de adição, de alternância, conclusão e tudo mais. Aí eu já sei que eu estou falando de oração coordenada sindética. Olhei para a conjunção, classifico o sentido dela. Eu encontrei um mas. Oposição. Eu encontrei um portanto, conclusão. Eu encontrei o ora, o quer, alternância, tá? Então, tudo vai girar em torno da bendita conjunção. Isso aqui é só para mero conhecimento de vocês, tá? Quem quiser fazer o print, já faz o printzinho da tela, guarda para estudar e vamos avançando, tá bom? Agora a gente vai falar de subordinada. Vou até tomar uma água para melhorar aqui. Vamos lá. Marque a alternativa em que o período é composto por subordinação. O que eu falei na questão anterior? Tenho aqui 5 frases. Nessas 5 frases, se eu começar de baixo para cima, lá da letra E em diante, eu vou verificar em todas elas a presença de conjunções, tá? Porque, professor, o que trouxe a conjunção?
A Andressa já vem dizendo que é a letra A, e o Emanuel também. Tá correto, tá? Eu vou explanando porque talvez tem pessoas que não consigam compreender, tá bom, gente? Então, eu sempre faço esse aparato para todos, que nós somos inclusivos para todos, tá? A letra E, eu tenho a presença da conjunção logo. A letra D, ou. A letra C, e. E a letra B, eu tenho a presença do mais. Verificou a presença de conjunção, eu vou ter o quê? Oração coordenada, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou ter adversativa, aqui eu vou ter aditiva, e aqui eu vou ter uma relação de alternância, né? Uma dúvida, ou isso ou aquilo. E na letra E, eu vou ter uma relação de conclusão. A única alternativa que não apresenta conjunções que criam relações de sentido é a letra A. Ela vai ser o nosso gabarito. Eu vou chamar a atenção de vocês agora para esse cidadão aqui, tá? Já sabemos que aqui eu tenho uma oração subordinada e aqui eu tenho uma oração principal. Professora, é isso aí que eu quero chegar. Como é que a Janara faz análise sintática? Como é que eu faço? De uma forma muito prática para vocês. Toda a minha análise sintática, para me descobrir que subordinado eu vou ter, eu começo por esse que. O que ele é igual ao Julius. Ele tem vários empregos. Tá? Mas nas subordinadas, lembra dessa fase. O que ele tem vários empregos. Mas nas subordinadas, ele vai ter 2, inicialmente. Ele pode ser uma conjunção integrante. Bora lá. Que conjunção integrante. E o que, segundo emprego aqui do Julius, tá? Ele pode ser um pronome relativo. Professor, como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Não estou entendendo nem o que é conjunção, quanto mais o que é conjunção integrante, um pronome relativo. É aqui que vem o X da questão. Relativo. Eu vou olhar para esse que e eu vou substituir ele por isso. E eu vou olhar para o outro que como pronome relativo. Vão anotando isso aqui, tá? Vão printando essa tela. Substituir ele por o qual, a qual e as suas flexões, que são os plurais, tá? Quando esse que, eu substituo ele por isso, e a oração tem sentido, eu já sei que eu vou trabalhar com uma conjunção integrante. Se esse que exerce função de conjunção integrante, eu já sei que a minha atenção total, que essa oração aqui, ela é uma subordinada substantiva. Eu já abandono as adjetivas e eu já abandono as adverbiais, tá? Aí eu vou voltar minha atenção total para verificar que tipo de substantivo eu tenho. Se é uma substantiva objetiva direta, indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa ou subjetiva, tá bom? Professora, mas por que que essas orações elas são subordinadas? Porque essa bendita aqui, ó, essa linda aqui da subordinada, ela vai exercer uma função em relação a essa principal. Oh, mas que função é essa? Possa ser que essa subordinada aqui, ela complemente o sentido do verbo, tá? Sem preposição. Que preposição, professor? O que é preposição? Memoriza aqui as preposições comigo, as mais cobradas, tá? A, de, em, para, com, ou. A, de, em, para, compor. Tá bom? Se eu tenho um complemento verbal aqui, eu tenho uma subordinada que está complementando o sentido de um verbo, que está na minha oração principal, e esse verbo pede preposição, isso aqui é uma objetiva indireta.
Se eu tenho aqui na oração principal esse termo complementando um substantivo da minha oração principal, eu tenho uma completiva nominal. Lembrando que a completiva ela é introduzida também por preposição, tá? Se eu tenho a ausência de um sujeito nessa minha bendita oração principal aqui, essa subordinada vai exercer o papel de sujeito da oração principal. Se eu tenho um verbo de ligação aqui, ó, isso aqui, essa subordinada, ela vai ser um predicativo. Essa subordinada vai ser um predicativo da minha oração principal, tá bom? Agora, se eu substituo esse que pelo o qual ou a qual, e a oração continua tendo sentido, aí eu não vou ter mais substantiva. Eu vou ter oração subordinada adjetiva. O macete está aqui, tá? Primeira coisa que tu precisa entender, que tipo de subordinada tu tem? É uma substantiva, é uma adjetiva ou é uma adverbial? Como é que eu vou descobrir? Eu vou olhar para o bendito que. Professora, mas não tem que agora o que é que eu vou fazer? Tu vai procurar um outro cidadão, que são as locuções conjuntivas adverbiais. Aí aqui tu vai ter que precisar, para tu fechar aquela questão, tá? Tu vai precisar memorizar, decorar mesmo, é decoreba, tá? As conjunções. E eu já adianto para vocês que uma das mais cobradas em prova, que tem um alto índice em prova, são as adverbiais concessivas, causal, tá? Elas são muito cobradas em provas, porque elas têm palavras que não faz parte do nosso vocabulário. Por isso que elas são cobradas. Mas o macete, gente, olhou para a oração, verifica o quê? Se esse que exerce a função de conjunção integrante, como é que eu vou descobrir que ele é uma conjunção integrante? Quando eu substituo por isso. Vamos lá. É imprescindível isso, que continuemos tentando. Fez sentido, professora. Então, isso aqui, ó, é uma subordinada substantiva que eu vou ter que depois analisar a classificação dela. Nesse caso aqui, o Emanuel até já falou já no chat, tá? É uma subjetiva, porque eu não tenho um sujeito expresso nessa minha oração principal. Então, essa subordinada vai exercer o papel de sujeito em relação a ela. Professor, eu vou substituir aqui pelo qual a qual. Vamos ver se faz sentido. É imprescindível o qual que continuemos tentando. Gramaticalmente, não faz sentido. Se não faz sentido, isso aqui, meu povo, não é uma adjetiva, tá? E para ser uma adverbial, a oração subordinada, ela tem que ser introduzida por alguma locução conjuntiva adverbial. Professor, que locução é essa? A gente vai conhecer. E chegamos nessa parte teórica. Gente, está dando para entender? Eu tenho sempre essa preocupação. Perfeito. Se alguém errar uma questão de subordinada, vocês vão ver. Gente, subordinado substantiva, faz o print disso aqui, ó. Isso aqui foi feito com muito carinho, tá? Fiquei à noite pensando. Vai não, Emily, você é um aluno acima da média. Você não erra. Se você aplicar isso aqui, você não erra. Só se você quiser, mas você não vai fazer isso não, porque você tem a pretensão de um K. Bora lá. Oração substantiva, ponto importante, tá? Professora, ela sempre vai ser introduzida pelo quê? Não, a subordinada substantiva, ela pode também ser introduzida, deixa eu deixar até em azul, pelo C. Eu consigo aplicar nesse macete aqui o quê? Para descobrir se é uma conjunção integrante? Para saber se isso aqui vai funcionar como conjunção? Pode sim, tá? Então, aplicou o macete lá do quê? Para descobrir se é conjunção integrante ou pronome relativo, tu consegue matar a classificação das orações. E focar só nelas, esquece as outras, só foca nas outras se a banca solicitar. Como é que as bancas cobram as orações subordinadas? É para vocês classificar? Possa ser que ela peça, mas geralmente ela pede o valor que aquela conjunção expressa, no caso das adverbiais, tá? E dentro dessas substantivas e adjetivas, qual é a classificação dela? Se a oração subordinada em destaque, ela exerce uma função de sujeito, de complemento de algum verbo da oração principal, de complemento de algum substantivo que está na oração principal, se ela funciona como alguma característica de algum verbo não, de algum termo da minha oração principal que tem a presença de um verbo de ligação, então é nesse sentido, tá bom? Eu geralmente utilizo, para classificar elas, a subjetiva por último. Eu sempre começo de baixo para cima, porque eu vou fazendo por eliminação, tá? Eu acho as subjetivas uma das mais chatas de se identificar, tá?
Por quê? A apositiva, se tu olhou uma frase, tem 2 pontos, tem esse sinal aqui, ó. Isso aqui é a positiva. Por que que é a positiva, professora? Porque ela vai funcionar como um aposto, a explicação de algum termo que está na minha oração principal. Tá bom? Verificou a presença de 2 pontos. Ali na minha oração principal, é uma positiva. Não precisa nem de muita encheção de linguiça. Para ser uma predicativa, eu tenho que ter na minha oração principal, não é a primeira palavra que introduz a principal, não, tá? Eu tenho que ter na oração principal a presença de um verbo de ligação. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se, estar, parecer, ficar, permanecer. Eu verifiquei na minha oração principal se tem algum desses benditos verbos de ligação. E a oração subordinada, ela está funcionando como uma espécie de característica de algo da minha oração principal. Isso aqui é uma predicativa. Para ser uma objetiva direta, eu tenho que ter um verbo. Está aqui já escrito, não vou nem anotar. Eu tenho que ter um verbo na minha oração principal que pede algum complemento, tá? E tem que ter uma preposição obrigatória. Por exemplo, eu posso pensar aqui para vocês. A professora gosta de que os alunos estudem na OSS Mentoring. A professora gosta que os alunos estudem na OSS Mentoring. Quem estuda, estuda em algum lugar. Observa que esse verbo ele está pedindo um complemento. E esse complemento, obrigatoriamente, ele precisa de uma preposição, tá? Então, nesse caso aqui, a minha subordinada exerce a função de objeto indireto da minha oração principal, tá? E principalmente em relação ao verbo. Professor, e como é que eu vou diferenciar uma objetiva indireta de uma completiva nominal? Ora, por meio do substantivo, tá? Se na objetiva indireta, na minha oração principal, eu tenho o verbo estudar, na minha completiva nominal, eu não vou ter verbo pedindo complemento. Eu vou ter um substantivo pedindo um complemento, tá? Por exemplo, tenho medo. Observa que o verbo, olha, o substantivo medo, ele está pedindo um complemento. Quem tem medo de algo ou de alguma coisa. Então, essa oração subordinada vai complementar o substantivo medo, tá? Diferença de objetiva indireta para completiva nominal é que a objetiva indireta pede verbo, a completiva nominal está pedindo substantivo, tá bom? E a direta é o verbo também, que pede complemento, tá? A objetiva direta é um verbo que pede um complemento, só que a diferença da direta para a indireta é a bendita preposição, tá bom? Novamente eu vou colocar aqui a preposição, tá? Nas indiretas. A, de, em, para, com, por. Ok? E aqui não tem preposição, como já está, ó, marcado. Não consegui classificar em nenhuma dessas. Eu não encontrei verbo pedindo complemento, eu não encontrei substantivo pedindo complemento, eu não encontrei a presença de verbo de ligação e não encontrei a presença de 2 pontos. Só vai sobrar uma, gente. É a subjetiva, tá? Porque a subjetiva é aquela que não tem o sujeito expresso. A oração principal, quer dizer, a oração subordinada exerce a função de sujeito da oração principal. Agora vamos para as adjetivas, que ela é uma das mais fáceis, tá? A adjetiva, ela é introduzida também pelo que, como eu falei para vocês. Só que o que não vai ser mais uma conjunção integrante, ele vai ser um pronome relativo, tá? E como é que eu vou saber que ele é um pronome relativo? Quando eu faço essa substituição aqui, ó, e a oração subordinada, ela continua tendo sentido, tá? E nas adjetivas, eu só vou ter 2 tipos. E aqui, ó, que tá o bizu mesmo da questão. A restritiva, ela nunca vai ter vírgula, separando a oração principal de oração subordinada. Ela é toda junta, não tem vírgula nenhuma, tá? E a explicativa, ela vem com a presença de vírgula, tá bom? Faz o print da tela e vamos avançando, porque senão vamos ficar aqui até meia-noite. Deu para entender, galera? Beleza. Agora a gente vai falar de adverbial.
Olha aqui a porrada que tem para vocês, ó. Aqui é onde o bicho pega. Gente, adverbial, quero gabaritar a questão de adverbial. O que, que eu tenho que fazer? Tá aqui. É aqui que tá o negócio. É elas. É elas que vão introduzir essas bonitas aqui, ó, que vão introduzir as subordinadas. E todas elas expressam um efeito de sentido. E é isso que a banca quer de vocês. Ela não vai te pedir, é um adverbial, é uma substantiva, uma adjetiva. Não, ela quer olhar o sentido que a subordinada ela expressa. E as bancas, elas gostam muito de pegar as adverbiais porque tem palavras que são muito parecidas uma com a outra e elas gostam de confundir a cabecinha de vocês. Por exemplo, a palavra porquanto, conquanto, enquanto, elas são parecidas e a banca trabalha em cima disso. Essas palavrinhas, elas são locuções conjuntivas adverbiais. Diferente das adjetivas e as substantivas, que são introduzidas por que ou se, no caso das substantivas, as subordinadas, elas são introduzidas por essas palavras. Professora, mas você falou que o que ele é exclusivo da substantiva ou da adjetiva? Não. A gente tem a presença do que também. Só que o que, nas adverbiais, ele não vem sozinho. Por exemplo, aqui na consecutiva, ó. Nas consecutivas, eu tenho o que. Só que não é o que sozinho. É o tal que, tão que, tanto que. Entende? Para você não se confundir na hora de aplicar o macete lá para descobrir se é uma substantiva ou se é uma adjetiva. Tá? Então, você precisa tomar muito cuidado com o sentido dessas conjunções e matar a questão. O bizu está aqui, você tem que memorizar. E eu já adianto para vocês, isso aqui, ó, causal, ela é muito cobrada, concessiva, tá? Outra que eu vi bastante incidência nas provas, quando eu estava selecionando para trazer as questões para vocês, foi a consecutiva e a proporcional. Tá bom? Elas têm uma alta incidência em prova. E muito cuidado com essas palavras que têm um sentido parecido, porque a banca ela trabalha em cima disso. Enquanto, contanto, com quanto, e assim sucessivamente. Tá bom? E vamos para uma próxima questão. Falou de teoria, vamos aplicar. Questão 14. A gente voltou aqui para as nossas questões. E vamos lá. Na língua portuguesa, a oração é definida como uma unidade sintática em que há verbos ou locuções verbais. A frase, ele não será nunca um bom poeta, mas um mero lucubrador de versos. Pode ser classificada como, gente, é uma questão dada. Para me saber se é uma adverbial, uma substantiva ou uma adjetiva, eu vou encontrar que ou eu vou encontrar a conjunção adverbial. Observa que nessa frase eu tenho a presença do mais. E o mais nós já sabemos que ele é uma conjunção típica das orações coordenada, sindética, adversativa, tá? Então, aqui, ó, eu já elimino causal, porque não tem nenhuma locução conjuntiva adverbial, e eu também elimino a alternativa, tá? Porque não tem ou, e para ser uma oração absoluta, mas isso aqui poderia ser uma pegadinha para vocês não sacaram, não. Mas isso aqui poderia ser uma pegadinha, tá? Por que poderia ser uma pegadinha? Porque eu tenho um verbo que está oculto aí, e eu poderia pensar que seria uma oração absoluta. Como, professora? Ele não será nunca um bom poeta. Observa que eu tenho o verbo aqui, ó, será. Mas quando eu for para o segundo período lá, eu não encontro a presença de verbo. Aí eu poderia cair aqui na pegadinha de ser a letra A, de ser uma oração absoluta, formada por um único verbo. Mas, professora, não tem verbo aí não, que eu não estou vendo ele. Tem uma conjunção, tem um artigo, tem substantivo e blá, blá, blá. Cadê o verbo? Ele está oculto. Tá? Nós temos uma elipse aí, que fica aqui, ó, mas será. Observa que esse verbo ele está oculto, porque ele já foi repetido na oração anterior. Então tem que tomar cuidado, tá bom? O mais, o mais porque ele já faz muito, ele já é bem típico do ensino da língua. Mas se fosse, por exemplo, uma locução que vocês não conhecessem, vocês poderiam cair no golpe ali de ser uma oração absoluta, tá? Por isso que questão a gente nunca marca, ó, analisa. Análise sintática é análise, tá? O nome já diz, análise sintática, não cai na primeira, tá? Lembra da questão do verbo, muita gente menosprezou ela, mas lá tinha 9 verbos, não, tinha 6.
Vamos para 15. Acho que vai dar para me finalizar no horário. Bora lá. No trecho, os cineastas de Ainda Estou Aqui disseram que, olha o quê? Que a história do filme ressoa de forma diferente após os tumultos de 2023 no Brasil. A oração sublinhada, eu gosto muito quando a banca já traz a oração sublinhada, facilita o trabalho. A oração sublinhada exerce a função sintática de. Observa que essa introdução subordinada, ela é iniciada pelo quê? Ok? Se ela é iniciada pelo quê, ela só pode ser substantiva ou ela pode ser adjetiva, tá? Para ser considerado um aposto, não tem 2 pontos, eu descarto. Para ser um objeto indireto, precisaria ter uma preposição aqui, ó. Não tem preposição. Descarto também. Para ser um predicativo do sujeito, eu teria que ter algum verbo de ligação aqui, ó, na oração principal. E eu não tenho verbo de ligação na oração principal. Descarto também. Para ser um sujeito simples, não tinha que ter sujeito na minha oração principal. E eu consigo identificar o sujeito quando eu pergunto para o verbo. Quem foi que disse que a história do filme ressoa e blá, blá, blá? Os cineastas. Então, eu descarto também a letra A. Por eliminação, só pode ser a letra C. E nem por isso, né? A gente pode pensar lá, ó. Os cineastas de Ainda Estou Aqui disseram. Quem diz algo. Eu tenho um verbo pedindo complemento sem preposição. Se não tem preposição, obviamente vai ser um objeto direto. Bem tranquilinho. Deixa eu tomar uma água. Vamos para 16. Vamos ver se vocês estão bons de adverbial. Vou deixar vocês lerem aí a 16 e já vão jogando aí a resposta no gabarito, ó, no chat, perdão, e a gente vai discutir ela. Bora lá. Emanuel já disse que é a letra A. Vamos ver se é. Cuidado, Emanuel, cuidado. Assinale a opção em que se encontra uma oração subordinada adverbial concessiva. Professora, que palavra feia é essa? Isso aqui, ó. O que é que uma conjunção concessiva expressa? Exceção. Pode ser também uma oposição. Só não vai pensar que o mais vai se encaixar aqui, porque o mais faz parte. O Felipe disse que é a letra D. Bora lá. Vamos começar de baixo para cima. Tá bom? Só estou onde estou porque acredito em todas as possibilidades. Observa que a oração está pedindo a letra, ó, a oração, quase que não sai. A questão está pedindo a frase que traz uma ideia de concessão. E concessão é uma quebra de expectativa, é uma exceção, é uma oposição. A letra D traz uma ideia de causa ali, né? Está mais nesse contexto, uma explicação de alguma coisa da minha oração principal, tá bom? Nesse caso aqui, a letra E está mais para uma ideia de causa. Eu estou explicando, né, a situação. Letra D, tenho opiniões próprias, opiniões fortes, mas nem sempre concordo com elas. Professora, encontrei, porque você disse que representa uma ideia de oposição. Mas o mais, meu jovem, ele pertence às orações coordenadas adversativas. E aqui a questão está falando sobre concessiva, é subordinada. Então, não é, João Neto, tá bom? Descarto aqui, ó, a D e a E. Se meus amigos pararem de dizer mentiras, eu pararei de dizer verdades a respeito deles. Eu tenho uma condição. Como que eu sei que é condição? Olha aqui o C. Típico, né? Basta uma oportunidade para que. Esse para que ele é muito cobrado em prova, tá? O para que, ó, ele é uma conjunção, uma locução conjuntiva adverbial causal. Embora seja difícil encontrar o original, é fácil reconhecê-lo. Observa a quebra de expectativa. Como é que é difícil, mas eu consigo reconhecer. Não faz sentido, né? Então, essa ideia de exceção, de oposição, de quebra de expectativa é típico das concessivas,
tá? Às vezes, você pode até não memorizar todas as locuções, mas quando você consegue aplicar o sentido, né, analisando o contexto, você consegue matar a questão, tá bom? E geralmente as bancas, quando vai se tratar de adverbial, ela quer o valor de conjunção. Ela quer exatamente isso aí. Então, precisa você entender o valor dela, tá? Bora para 17. No trecho, há razões, é isso? É. No trecho sublinhado em... Só separar aqui. No trecho sublinhado em há razões que nos levam a crer, dá para usar a ideia de causa e consequência? Pode sim, é uma estratégia, tá? Tranquilíssimo. No trecho sublinhado em há razões que nos levam a crer que quanto mais especializados numa área de conhecimento e atuação profissional, quanto mais algo acontecendo ao mesmo tempo, tem aquela relação ali, ó, de acréscimo, tá? Isso aqui, gente, é típico de proporção. Lembra da matemática, para a galera aí que gosta da matemática, tá? É uma boa associação. Sempre cria essa relação de acréscimo, de que algo está acontecendo a mais, tá bom? Então, eu consigo já matar aqui, ó, só pela presença do quanto e do mais. Professora, mas eu vi o quê? Você falou que o que é das substantivas, é das adjetivas, mas esse que, ele faz parte da estrutura sintática. Ele não exerce função aqui nem de conjunção integrante para ser uma substantiva e nem de pronome relativo para ser uma adjetiva. É difícil a análise sintática? Matando pelas conjunções, não. Só vai se tornar difícil se você quiser aprender o que não é para você aprender, o que a questão não está solicitando. Porque quem tem que saber de todas as regras esmiuçadas sou eu. Vocês não, só o que a banca pede, sentido de conjunção. Tá bom? 18. Os cientistas da Colômbia estudaram cérebros doados por pessoas idosas que morreram de causas naturais. Nesse trecho, a oração destacada é classificada como uma subordinada. Observe que tem o quê. Senhora, mas se tem que, ela pode ser uma substantiva ou uma adjetiva. Aí a gente vai jogar lá, né, a substituição. Os cientistas da Colômbia estudaram cérebros doados por pessoas idosas, isso, que morreram de causas naturais. Não faz sentido, isso aqui não é substantiva, nem aqui, nem na China. Isso aqui é adjetiva, quando eu jogo lá a estrutura, o qual, a qual, tá? Estudaram cérebros doados por pessoas idosas, a qual morreram de causas naturais. Aí, quando eu vou olhar para a questão, o que é que eu vou ter que verificar na frase? Se ela tem vírgula. Se ela tem vírgula, ela é explicativa. Se ela não tem, ela é restritiva. Então, aqui eu já mato a questão, tá? Gabarito, letra A. 19. Bora lá, meu povo. As orações adjetivas podem ter valor restritivo ou explicativo em relação ao termo anterior. Assinale a opção em que a oração sublinhada tem valor explicativo. Questão dada. Questão dada. Qual é a oração, nesse caso aqui, com valor explicativo, pela regra que a gente aprendeu hoje? Qual é? Letra C. Por que que a letra C? Porque eu consigo verificar que essa oração ela é separada por vírgula. Tá bom? Separou por vírgula e aplicou o macete. Lá, aplicou o macete. Se realmente ela é uma adjetiva, já consegue matar a questão. Tá bom? Para não zerar. Letra C. E vamos para a última. Vou terminar no prazo, porque eu sou dessas. Bora lá para 20. As orações subordinadas, dependendo da função que desempenham, são tipificadas em substantivos. O IDECAM é uma banca chata, tá? Eu chamo ela de IDECAM, porque ela é muito chata. São tipificadas em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Assim sendo, marque a alternativa em que há uma função, não, em que há uma oração
com a função de substantivo destacada. Ou seja, eu vou ter que verificar aí qual dessas opções se trata de uma oração subordinada substantiva, tá? E aí, o que vocês acham? Pelo que a gente já viu, pelo que a gente já discutiu. Letra C. Disse o jardineiro a si mesmo que era tempo de ter uma companheira, tá? A estratégia que eu vou ter que usar aplica o quê? Aplicar o quê, no caso? Né? O isso ou a qual ou a qual. Vamos para a letra A. Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia. O desenho, o qual só ele sabia. Adjetiva. Letra A. Lembrando que a questão pede uma substantiva. Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore, o qual havia plantado naquele jardim. Faz sentido. Adjetiva também. Letra C. Disse o jardineiro a si mesmo que era tempo de ter uma companheira. Disse o jardineiro a si mesmo isso, que era tempo de ter uma companheira. Fez sentido. Se eu aplicasse o a qual, não faz sentido. Disse o jardineiro a si mesmo o qual que era tempo de ter uma companheira. Gramaticalmente, não é legal, tá? Descarto também a letra D. Vamos para a letra D. Ao redor, afundou um pouco a terra. Para quê? Isso aqui é uma locução conjuntiva adverbial, típico das subordinada substantiva. Subordinada substantiva, não. Subordinada adverbial causal, tá bom? Então, o único gabarito presente na número 20, é a letra C. Ok? E nós fechamos. Era isso, galera. Deu para entender? Graças a Deus. Você não sabe o peso que saiu das minhas costas, porque toda vez que eu termino uma aula, eu falo assim, meu Deus, será que essa galera entendeu? Porque eu tenho um compromisso, gente. Eu só me aquieto quando eu consigo ter a relação, certeza que meu aluno ele entendeu. Tá? Aí eu sei que meu trabalho ele foi feito direitinho. Tá bom? Era essa a nossa programação. Eu estava preocupada se a gente ia ficar até meia-noite, né? O Ana Célia, eu falei até com ele ontem sobre isso. Graças a Deus que não ficou. Ainda dava para aplicar mais 2 questões, tá? Vocês vão dormir em paz, pensando em verbo, pensando em oração. Gente, mas por favor, tá? A partir de hoje, ó, começa a memorizar ali as adverbiais, o sentido delas. Se memorizou isso aí, vocês não vão ter problema nenhum com análise sintática. Ah, professor, é só isso? Não, tem mais outras coisas. Em uma noite eu não vou conseguir. Em uma noite, eu não vou conseguir trazer tudo de análise sintática para vocês, tá? Tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprofundar, tá bom? A gente pode ter acesso a esse conteúdo com toda certeza, ele vai ser disponibilizado para vocês ao final, tá bom? Marcelo? Cadê ele? Voltou. Mas já não ia até 1 hora e tal. E ó, eu estava aperreado, mas deu certo, graças a Deus, foi no prazo. Ah, tá certo. Galera, Janaira, não tenho muito o que comentar, né? Já sabe que português e redação, aqui eu só... Redação eu ainda dou uns pitacos. Agora, português eu só escuto aqui e aprendo o que eu tenho que aprender, né? Então, galera, pelos comentários, acho que gostaram da aula, né? Obrigado pela presença de todos. A gente vai organizar para trazer mais aulas com a Nayara. Ele só quer me chamar de Nayara, desde... A Janaira, com a Janaira, tá? Até porque a gente tentou aqui compilar muitos conteúdos, tanto que português não tem como não ficar extenso, né? Porque uma questãozinha você vai passar ali minutos e minutos em uma questão. Então, para que a gente abarque mais conteúdos, a gente vai trazer mais aulões, tá? Vai mesclar mais conteúdos. A gente vai trabalhar também conteúdos isolados, tá? E não deixem de acompanhar, tá? Temos o nosso grupo aberto. Quem não é da mentoria,
Aí tem o grupo aberto, professor, ainda não consegui entrar para a mentoria, mas tem lá o nosso grupo aberto, que tem os nossos materiais free, tá? Tem as nossas notícias de aulões, terão aulões, mais aulões de português, mais aulões de redação, aulões de direito, vamos trazer raciocínio lógico também, história e geografia do Acre. Então, só tende a agregar aí para a preparação de vocês, tá? Dito isso, obrigado pela presença, 43 pessoas na sala aí até essa hora, estudando português, então, sem comentários, tá? Janaira, despeça-se do pessoal, quando quiser falar, eu já estou saindo, tá? Tá ótimo. Pessoal, obrigada aí pela participação. O nosso trabalho ele não encerra aqui, tá? Ele continua com vocês aplicando exatamente tudo que foi trabalhado hoje, tá? Eu quero ver aí muitas aprovações. Se tem alguém aqui que vai fazer processo seletivo aí no domingo da Secretaria de Educação, já começa a colocar em prática o que a gente trabalhou. Se tem gente que vai fazer concurso mais à frente para segurança, tá? Aplica também que vai funcionar. Os próximos aulões estejam aqui, tá? A gente ama a presença de vocês aqui e a gente só consegue trabalhar se vocês estiverem exatamente aqui, tá bom? janaira.saguiar, esse é o meu Instagram, tá bom? Mas obrigada, beijo, boa noite para todo mundo. Não E esqueça, é isso. quem fez foto, quem fez registro, posta lá e Verdade, marca a pode gente, postar, tá? tá? Eu reposto tudo. Tchau, gente. Até mais.